Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos juntos mais uma vez para começarmos o nosso dia meditando na palavra do Senhor e aplicando as revelações de Deus à nossa vida prática, e esse é o segredo de um sucesso espiritual nessa vida. Te agradeço de coração a sua companhia e a sua ação de compartilhar esse vídeo. Obrigado, porque assim a palavra de Deus chega mais longe. Se você não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, é a nossa grande família. E a família Lição Fácil. Se você quiser participar dos nossos grupos do WhatsApp e Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links. É só você clicar e automaticamente você ali estará, tá bom? Problemas familiares. Você sabe que nós carecemos de muito conhecimento para que possamos nos dar bem na vida. Tem um texto na Bíblia que é um princípio elementar para todas as áreas da vida. Meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez faltou a Jacó o conhecimento de como tratar um filho em relação aos outros, né? E Jacó demonstrou a sua preferência por José. Deixou isso bem claro. Ele estava lá na terra de Canaã, já estava habitando na terra, capítulo 37, verso 1 diz, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, ou seja, ele já está estabelecido ali, dali ele não sairia depois para o Egito, mas voltaria, a nação de Israel voltaria para aquela terra. Ele estava estabelecido naquela terra, promessa de Deus, que aquela terra seria sua. E diz o verso 2 assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar das mangas compridas. Veja como que Jacó demonstra sua apreciação e sua preferência por José em relação aos demais filhos, quando esse lhe faz uma túnica talar de mangas compridas. E essa, o vestimenta especial, era a vestimenta dos príncipes, demonstrando o intento de Jacó de promover José acima dos seus irmãos. Quer ver? Ó? Deixa eu te mostrar. Você se lembra da história da filha de Davi, Tamar, que foi abusada por seu irmão Amnon? Davi era rei, a sua filha era princesa, e veja que vestes ela estava usando. Gênesis 37, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Não é de admirar, meu amigo, não é surpresa nenhuma que os seus irmãos odiavam-no por conta dessa preferência, não é? O verso 4 do capítulo 37 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Jacó, de fato, tinha o interesse de que José fosse o primogênito, aquele que seria o líder espiritual da família e receberia a herança da família, não somente espiritual, mas também material. Ele tinha essa intenção e esse desejo no seu coração. E mais tarde se confirmou exatamente isso. Veja, por exemplo, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. E isso magoava tremendamente o coração dos filhos de Jacó. De maneira que, como nós vimos lá no capítulo 37, que não lhes podia falar pacificamente. Os intentos de Deus se cumprem. Isso é fato. Deus cumpre as suas promessas. Se Deus diz que determinada pessoa terá proeminência, determinada pessoa terá proeminência. Os intentos de Deus não falham, se cumprem, independentemente da astúcia do ser humano ou da intenção do ser humano de frustrar os planos de Deus. Não consegue. Se Deus quer, não há homem que impeça. Mas, pensa bem, precisava Jacó demonstrar claramente a sua preferência? Será que não foi um erro da parte de Jacó
em preferir José em detrimento dos demais filhos? Será que ele não entendia que isso ia provocar os ciúmes e a ira dos demais irmãos em relação a José? E foi exatamente que isso aconteceu. Como se não bastasse, José também não foi brincadeira, né? Diz aí a Bíblia, capítulo 37, versículo 2, diz assim, ó: e trazia más notícias deles a seu pai. Além disso, ele era um delator. E ninguém gosta de delatores, né? E isso multiplicava o ódio, a indisposição, a raiva, os ciúmes dos irmãos para com ele. Ele também poderia não agir de maneira diferente. Porém, agiu dessa maneira e a consequência foi justamente a inimizade com os irmãos. Aí Deus deu a José aqueles sonhos que nós conhecemos. E ele foi e relatou aos seus irmãos. Veja o verso 5 do capítulo 37. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E você sabe qual é o sonho. Ele diz lá que eles estavam colhendo trigo e o feixe de trigo dele, de José, se levantou. E o feixe de trigo dos irmãos se inclinaram diante do feixe dele. Uma clara indicação, né? De que os seus irmãos haveriam de servi-lo, né? De se inclinar como servos diante dele. Bom, ele teve esse sonho, mas para que ele foi falar o sonho? Por que ele não guardou isso no coração e esperou que Deus cumprisse esse propósito? Para que ele foi falar? São decisões erradas, né? Que acabam atraindo para nós consequências. E no caso de José, o ódio, a ira e a inveja dos irmãos. Coisa terrível, né? Jacó repreendeu abertamente José por conta dessa atitude. De ele ter o sonho, depois revelar o sonho, mas Jacó guardava em seu coração. Diz a Bíblia que ele guardou no coração, esperando que algo especial haveria de se cumprir na vida do seu filho. Mais tarde, nós vamos ver que, de fato, os seus irmãos se inclinaram diante de José, se declarando seus servos. Nós vamos ver isso mais tarde, demonstrando assim que, de fato, o propósito de Deus se cumpre. Mas o erro de José foi ter revelado isso aos seus irmãos. Não tinha necessidade que isso acontecesse, porque isso trouxe as consequências. Tem um princípio que está lá em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, palavras de Jesus, que se José intentasse para esse princípio, não teria cometido esse erro. Vamos ver? Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Está aí, meu amigo. Palavras de Jesus Cristo. Olha, palavras de quem aplicou exatamente esse princípio na sua vida. Ele, sendo Deus, veio e serviu os seres humanos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo disse, né, que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se tornou servo, esvaziou-se e tomou a forma de servo. Claro, esse é o princípio elementar. Você se lembra que o próprio Jacó, que foi dito dele que o mais velho, Esaú, serviria o mais moço, Jacó, quando apresentou-se diante de Esaú, diz a Bíblia que ele se inclinou 7 vezes em terra e se referiu a si próprio como servo e sempre chamava Esaú de Senhor. A palavra dura suscita a ira, a branda desvia o furor. Em outras palavras, o Senhor Jesus quer nos ensinar que sejamos humildes. Ele tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Mesmo que Ele nos chame para fazer uma obra grande, de elevada importância e de destaque, mesmo nessas circunstâncias, devemos manter a humildade no coração. Porque, afinal de contas, todos nós somos iguais diante de Deus. O que nos separa talvez seja a função,
para a qual Deus nos chamou, mas todos somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Se eu estou numa posição, em uma função que Deus me chamou, não é por isso que devo me sentir melhor do que os meus irmãos. Eu devo usar essa posição e essa função para a qual Deus me chamou como uma oportunidade de servir e tornar a vida das pessoas que estão ao meu redor uma vida melhor, mais feliz, mais segura e mais próspera. Para isso que Deus nos chama. Ao entendermos isso, viveremos mais em paz e em tranquilidade. Que essa seja a sua experiência, meu amigo e minha amiga, e que nós tenhamos boas consequências, bons frutos dessa atitude, se assim escolhermos. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a de fato sermos humildes, ter no nosso coração a Jesus, que é o Pai da humildade, que realmente tomou a forma de servo e serviu-nos, dando a sua própria vida. Que nós tenhamos a mesma disposição. Para isso, Senhor, habite em nosso coração e transforme, porque o nosso coração é pecaminoso e egoísta. Pensamos muito mais em nós do que o nosso semelhante. Por isso, nos transforme em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada, o ataque a José. Espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.